Fala pessoal, tudo bem? Vamos dar andamento nas nossas aulas de programação web com PHP. Hoje nós vamos criar uma tela de login para o nosso sistema. Ele já está criando um corpo de sistema mesmo, com cadastro, pesquisa, alteração. Então faz sentido agora a gente criar uma telinha de login para sempre que entrar na pasta do aula 27 ele já cai direto para a gente colocar um usuário e senha, tá? Então nós vamos fazer o seguinte, ó. Primeira coisa, aqui na nossa pasta aula 27 eu vou criar um arquivo novo chamado index.php e aí automaticamente quando a gente entrar na pasta não vai ter mais essa lista de documentos. O index vai ser o arquivo que vai ser exibido e aí nele a gente vai fazer a tela de login, tá bom? Então vamos fazer o seguinte, ó, nós vamos fazer um login um pouco diferente hoje. Nós vamos acessar aqui o W3 School e nós vamos fazer uma tela pronta no formato do Bootstrap. Então nós vamos pegar aqui o Bootstrap, que é uma formatação para front-end, e vamos pegar aqui uma tela pronta. E aí vocês já vão aprendendo um pouquinho. Tem essa opção aqui embaixo, ó, eu peguei a versão 4 do Bootstrap, BS4, que ele abre um modal. O que é um modal? Ele abre uma tela por cima da tela que você estiver agora. Pode ver que o fundo ficou escuro e abriu uma nova tela dando destaque. Tá? Ó, cliquei aqui, abriu essa tela em modal. Nós vamos fazer o seguinte, não precisa se preocupar em aprender isso agora, tá? A gente só vai fazer um copy-paste para vocês verem como que dá para a gente fazer isso. Eu vou descer aqui, ó, nessa parte do Centered Model, que ele vai criar um modal já centralizado. Então, venho aqui, ele tem um exemplo que eu posso alterar o conteúdo dele, e aí eu clico aqui embaixo e ele vai mostrar como é que funciona. Então o que eu vou fazer? Eu venho aqui, eu vou copiar tudo isso aqui, volto para a nossa aula, colei, eu já estou com o formulário completo aqui. Ó. Se eu aumentar, se eu salvar aqui e pedir para executar de novo, deixa eu ver se eu salvei no lugar certo, só um minuto. Aqui é o index, eu não salvei na pasta 27, então vamos lá. Eu venho aqui na 27 e colei ele aqui. Se eu pedir para atualizar, agora ele já trouxe para mim o modal no formulário. Então se eu clicar aqui, ele já vai abrir o modal do jeito que eu copiei e colei, certo? Se eu ampliar a tela, ó, vou mandar atualizar, cliquei, ele trouxe o modal centralizado tanto na altura quanto na largura. Então agora a gente precisa customizar esse arquivo. Vamos fazer o seguinte, esse começo aqui a gente não precisa dele, esse botão para abrir o modal também não precisa, eu quero que ele já abra direto quando eu carregar. A mensagem lá, eu quero que seja, que ele mostre cadastro de usuário. Cadastro de usuários. Aqui onde está o modo agora é onde vai entrar o nosso formulário, tá? Esse botão de baixo, que está aqui para fechar, eu vou mudar para acessar. Vou tirar esse aqui, ó, o tipo do botão, btn secondary, eu vou colocar success. E aí vocês vão ver que de azul, opa, aqui o botão está azul, desculpa, aqui está cinza. Ele vai mudar para verde e vai, ao invés de close vai estar o nome que eu informar. O tipo, ao invés de botão, vai ser submit, que é para ele submeter o formulário. E aqui acessar. Então se eu pedir para atualizar, já não apareceu mais nada, porque eu tirei a parte de cima aqui que era para mostrar. O que a gente vai fazer agora? Eu quero pegar um comando que faça, quando eu entrar na tela, ele já mostrar direto para mim o modal. Eu não quero clicar no botão para chamar. Então, ó, vamos aprender a pesquisar, inclusive. Então, eu vou por assim, ó. A gente está usando o Bootstrap, então eu vou escrever, ó, Bootstrap, aqui, já está até na consulta que eu tinha feito antes, Autorun Modal Onload, ou seja, eu quero que ele carregue o modal automaticamente quando eu carregar a página, no onload da página. A primeira opção que eu peguei aqui, ó, Launch Bootstrap Modal on Page Load. Vou clicar aqui, e aqui a gente tem um exemplo, ó. Eu vou usar um comando de JavaScript embutido com o meu HTML. Então eu vou copiar esse aqui.
Aqui ele já deu um exemplo do JavaScript, JS, e aqui o HTML é o modal que a pessoa colocou como exemplo. Então eu vou pegar esse JavaScript, venho no final do meu arquivo, antes do /body, e vou colar esse conteúdo aqui. Então por isso que eu falei, por enquanto não se preocupe com o que significam esses códigos, tá? Eu preciso confirmar se o nome da minha div, do modal, é myModal. Então tá aqui, tá myModal, e aqui embaixo tem que chamar o myModal também. Então o que ele fez? Ó? Quando carregar essa tela, o window.onload, ele vai verificar se existe esse objeto myModal e vai dar um modal show, ou seja, ele vai abrir num formato de modal, uma tela por cima da outra. Com isso já deve funcionar. Vamos olhar aqui, pedir para atualizar e já abriu, ó, cadastro de usuário, botão verde e já está funcionando aqui. Então a gente já tem o nosso formulário, quando eu entrar na página, no nosso aula 27, ele já vai abrir um modal com o cadastro de usuário. O que a gente precisa fazer agora? Mudar aqui o título e colocar os campos de login e senha. Por enquanto a gente está fazendo só o front-end, tá? É só para vocês verem que dá para usar as bibliotecas prontas para a gente fazer isso. Então eu já sei que é o cadastro de usuário, aqui eu só vou colocar no title da minha guia no navegador a palavra login para ele mudar aqui em cima. Então lá, já mudou. E agora a gente precisa colocar os campos de usuário e senha. Então eu vou criar aqui um label. E-mail do usuário. Vou fechar com /label. Só para dizer que tem um título, tá? E vou falar que tudo isso aqui vai ser um parágrafo. Eu vou pôr dentro do parágrafo. Aqui eu vou pôr o meu input do type e-mail, que ele já formata o e-mail para mim, e o name vai ser igual txt e-mail. Vou falar que ele é autofocus, ou seja, quando abrir a tela já vai posicionar nele e dizer que ele é um campo requerido, é obrigatório. Depois eu vou fechar aqui com /p, vou copiar e colar para fazer a senha. Então aqui, senha do usuário, o tipo password, e aqui txt senha. Ele não é autofocus, porque só posso ter um, né, no formulário, mas ele é requerido, ou seja, ele é obrigatório. O botão já está aqui, vamos testar para ver se já está funcionando. Então, ó, já tenho campo de usuário e senha. Tá? Eu vou deixar um em cada linha, que assim eu achei que ficou muito amontoado. Então eu vou fazer o seguinte, aqui depois do label, eu vou dar um BR para pular uma linha. Aí, agora sim está melhor. Se eu clicar em acessar, ele não está fazendo nada porque eu não criei um formulário ainda, tá? Então eu vou dizer o seguinte, ó, que todo esse modal que eu tenho aqui faz parte do meu formulário. Então eu venho antes dessa div class container, eu vou criar o meu formulário aqui. E tudo que tiver dentro dele, ele vai enviar para onde for o meu action. Então eu vou pôr aqui um form action. Quem é o nosso controller lá? É usuário controller PHP. E vou dizer que o meu act é igual login. Que aí eu quero saber qual formulário que eu estou enviando. E o método é post, porque eu não quero que ninguém veja os dados que estão sendo enviados. Vou jogar isso aqui tudo para a direita, para deixar indentado dentro do meu form. Tá? Então, ó, dentro do form tem a div, todo o conteúdo que eu copiei lá do W3 School para fazer o Bootstrap. E aqui eu fecho com /form. Então, a partir do momento que eu faço isso, ele já vai enviar os dados do formulário para o meu usuário controller. Vamos ver se deu certo. Vou pedir para atualizar. Abriu aqui cadastro de usuário. Se eu clicar em acessar, ele tem que jogar para o controller. Vamos ver. Ah, não. Aqui é o seguinte, eu estou dizendo que o que eu quero fazer com esse botão é dar um dismiss no modal. Então eu vou tirar isso aqui para ele assumir que ele vai fazer um submit.
Então vamos lá, atualizo, se eu clicar em acessar, aí sim ele jogou para o meu controller. Como eu não passei nada no controller, né, não fiz ainda a tratativa do back-end dele, ele só está mostrando o menu, tá bom? Então isso a gente vai validar agora. E já para validar, eu já vou fazer o seguinte, no menu eu vou colocar uma opção logout, que é para ele voltar para a tela de login. Então se eu abrir aqui ó, o meu usuário controller, desculpa, a minha classe, que é o menu, eu vou criar um último aqui, que vai ser logout. Então eu vou copiar esse aqui, colo na linha de baixo, vou tirar esse /p, vou manter isso aqui e vou escrever aqui sair, já que a gente está deixando tudo em português, né? E ele vai sair para onde? Para o index.php. Vamos ver se funciona. Então se eu pedir para atualizar aqui, eu já tenho um botão de sair, que quando eu clicar nele, ele volta para a tela de login. Se eu colocar usuário e senha, ele traz de volta para cá. Tá bom? Então, vamos fazer agora o back-end, que vai ser a validação do login e senha. Até a próxima.